Bom, vou iniciar aqui dando uma boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando aí. Vou pedir para o pessoal ir compartilhando a nossa live, e entrando, e preparando as dúvidas, as perguntas, para que a gente possa tirar aí no final da nossa live, beleza? Então, boa tarde aí para o pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial aqui com o Paulo e com o Adriano, que é o pessoal do Banco de Sangue Paulista e do Amor Se Doa, para a gente falar um pouquinho melhor sobre esse assunto que é a doação de sangue, tirar algumas dúvidas, esclarecer aí algumas coisinhas, alguns mitos e verdades sobre esse assunto. Para quem não sabe, né, o dia 14/6 é iniciado e é comemorado, né, o dia do doador de sangue. E aí, por isso, nosso convite para vocês para desmistificar algumas coisas, certo? Eu gostaria inicialmente assim, de agradecer imensamente a atenção de vocês de vocês terem aceitado o nosso convite de participar dessa live. Acho que é um assunto muito importante. Às vezes as pessoas querem doar, têm algumas dúvidas, fica um pouco receoso. Então, hoje, acho que pode ser um divisor de água aí para quem tem essa vontade de doar e ainda não foi porque tem alguma dúvida para tirar com a gente, não é mesmo? Então, Paulo, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o Banco de Sangue Paulista, como que você atua aí hoje dentro do Banco de Sangue, para você contar um pouquinho aí da sua história para a gente. Vamos lá. Primeiro, eu que agradeço o convite. Para nós é um imenso prazer, né, falar desse tema de tamanha relevância para a nossa sociedade, que é a doação de sangue, né? Como você bem disse, o último dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador. Para nós é uma data muito importante, porque ele traz uma grande visibilidade, né, o Dia Mundial e também a questão do Junho Vermelho, que foi instituído pelo próprio Ministério da Saúde já desde 2014. Então é um momento onde os bancos de sangue têm uma maior dificuldade de manter os estoques. Isso porque os dias frios, primeiro, ele inibe a doação, né? Então muitas pessoas acabam deixando de sair de casa, deixando de comparecer para a doação de sangue. E tem também um aumento da inaptidão, porque o frio ele traz consigo algumas doenças que impedem, temporariamente, vale lembrar, mas impedem a doação, como resfriado, a gripe, renite, bronquite, que são doenças muito comuns nessa época do ano. Aqui no Banco de Sangue Paulista, na verdade, nos bancos de sangue como um todo, a gente procura fazer algumas ações ao longo do ano para manter o índice de doação e garantir o atendimento de todos, né? Um dos trabalhos que nós fazemos é o que a gente chama de captação de reposição, ou seja, para todo paciente que recebe sangue, nós fazemos um contato com a família para tentar sensibilizar e conscientizar a família que da mesma forma que o seu ente querido precisou, outros pacientes poderão precisar, e a gente gostaria de pedir a ajuda no sentido de que a família se organize e faça alguma campanha para encaminhar algumas pessoas para fazer a doação de sangue e dessa forma a gente promover uma manutenção dos estoques, né? Além disso, a gente tem também, obviamente, como todos os serviços e empresas hoje, nós estamos presentes nas redes sociais, né, Facebook, Instagram. A forma que a gente mais usa hoje para se comunicar com os nossos doadores é o WhatsApp, é o carro-chefe na comunicação hoje, né? Acho que isso de uma forma geral, né? Não são só os bancos de sangue que utilizam essa ferramenta. E também nós fazemos um trabalho direcionado, né? Assim, é uma convocação de doadores de tipo específico. Diariamente nós avaliamos o nosso estoque, né? E aí a gente sempre tem aquele tipo sanguíneo que está com uma maior necessidade, né? Então, uma vez que a gente sabe aquilo que a gente precisa ter para garantir o atendimento dos nossos pacientes, e não tem, obviamente, então a gente seleciona um pool de pessoas que já doaram conosco em algum momento e nós encaminhamos um convite para essas pessoas por WhatsApp, solicitando um retorno. E a população muitas vezes responde assim, muito rápido. E isso para a gente é muito importante porque a gente realiza um número muito grande de transfusão por mês. São quase 7.000 bolsas transfundidas todos os meses. E graças à ajuda da população. Perfeito, Paulo. É uma ótima colocação isso. E assim, uma dúvida aqui que eu particularmente tenho. Nós passamos por um momento aí muito delicado, que foi o momento da pandemia. E aí a gente sabe que, mesmo com a questão da pandemia, tiveram, né,
outras doenças que continuaram precisando de ter essa transfusão de sangue, que precisavam de pessoas para doar, né? Porque além da pandemia, a gente teve outros tipos de enfermidades que precisavam ser tratadas, né? Como que foi para vocês lidar? Qual foi a maior dificuldade de vocês nesse período da pandemia, que era onde as pessoas estavam muito receosas de sair de casa? Se antes as pessoas tinham receio de doar sangue, no período da pandemia, então foi ainda maior. Como que vocês lidaram com isso? Qual foi a maior dificuldade de vocês? Olha, na verdade, foram várias, né? Mas, obviamente, você citou a maior delas, assim, as pessoas, de certa forma, estavam até sendo estimuladas a não saírem de casa, né? Pelos governantes, e óbvio que se fez necessário. Mas, como você também bem salientou, a questão das questões relacionadas à saúde não se interromperam, né? Os acidentes, infelizmente, continuaram acontecendo, algumas cirurgias continuaram acontecendo, o que garantiu que a gente conseguisse manter o atendimento, francamente falando, foi a redução que houve nas cirurgias eletivas. Então, durante a pandemia, principalmente no início da pandemia, só foram realizadas as cirurgias emergenciais, né? Aquelas cirurgias eletivas, elas não foram realizadas e elas demandam um grande volume de transfusão, né? Então, com o encerramento, nós só conseguimos garantir o atendimento daqueles que continuaram precisando, graças ao cancelamento dessas cirurgias eletivas. Claro, né? Por um outro lado, isso foi muito prejudicial à saúde de algumas pessoas que precisavam, assim, para ter qualidade de vida, né? Porque às vezes a cirurgia, ela não requer, como eu posso dizer, ela não requer a emergência, né? Mas ela é necessária para garantir a qualidade do paciente, para garantir a mobilidade. Então a gente sabe disso. Mas infelizmente era um momento extremamente delicado. Então eu posso afirmar que a gente só não teve falta de sangue, principalmente nos primeiros 6 meses a 1 ano de pandemia, logo no começo de tudo. E depois, obviamente, que nós rapidamente tivemos que nos readequar, a nos reorganizar para promover e garantir a segurança dos nossos doadores, né? Porque não fazia sentido a gente solicitar o comparecimento das pessoas e expor elas ao risco de contaminação do vírus da Covid, né? Então a gente teve que fazer diversas ações para se readequar. Mas, enfim, sobrevivemos a ela. Graças a Deus, né? Só um adendo só, que o Paulo estava comentando agora há pouco, na questão da pandemia, e eu acho que o Paulo até concorda comigo sobre isso, que nesse momento as pessoas não estavam se dirigindo ao banco de sangue. E aí até o caminho que o Hemocentro acabou achando nesse início, né, foi a questão das coletas externas. A gente começou, e aí até que foi que o projeto acabou surgindo no finalzinho de 2018, mas quando veio a pandemia em 2020, a gente começou a atuar muito forte com a questão de coletas externas nas igrejas, algumas empresas que realmente estavam fechadas, mas que de alguma forma tinham pessoal trabalhando, né? Alguns locais que os doadores se sentiam um pouco mais confortável naquele momento, porque não estava num ambiente, apesar do Hemocentro ser separado do hospital, mas muitas pessoas às vezes acham que estava em conjunto, estava ali perto, então não queria ter essa mistura, né, Paulo? Então, acabou ajudando muito a coleta externa nesse momento de pandemia, foi super útil para os hemocentros, então contribuiu bastante. Sim, sim, sem sombra de dúvida, né? Nós tivemos essa facilidade, né, de contar com a ajuda, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os serviços tiveram essa oportunidade. Mas o Adriano colocou muito bem. A ajuda, não só da Multidor, mas como também de outras iniciativas, também foi um dos pilares de sustentação para que a gente atravessasse todo esse temporal que nós passamos. Foi um momento de adaptação, né, onde todos nós tivemos que nos reinventar, né, cada um se adaptando aí na sua área, do seu jeito, mas que bom que por esse lado conseguiu, né, tiveram essa ideia rápida de pensar no conforto da pessoa, na segurança da pessoa, que aí foi um ajudando o outro nesse caso, né? Sim. Perfeito. Não, foi só para você ter uma ideia, em
em 2019, né, um ano antes da pandemia, o projeto iniciou no finalzinho de 2018, em 2019 a gente trabalhou mais levando o pessoal até o Hemocentro. Quando veio a pandemia, nós ficamos literalmente proibido de colocar o pessoal dentro de uma van, dentro de um ônibus e estar levando até o Hemocentro. Você não poderia juntar as pessoas, né? E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa de alguma forma para estar ajudando o Hemocentro. E aí daquele primeiro momento foi que a gente acabou tomando a decisão junto com alguns Hemocentros, né? Dessa parte da coleta externa. E aí no primeiro ano, que foi 2020, aí da pandemia, a gente saiu de 2019 de 500 bolsas coletadas para 5.000. Então, assim, ajudou muito mesmo. A questão da coleta externa foi super útil nesse momento de pandemia, que realmente as pessoas se sentiam mais confortável de estar indo numa igreja, onde estava se usando aquele espaço, numa faculdade, que não era realmente um ambiente ali hospitalar, né, que principalmente em 2020 e até o começo em 2021, o pessoal ainda tinha muito receio de estar indo até o Hemocentro, de estar se dirigindo até um hospital. Então, foi de grande utilidade para os Hemocentros e que a gente, de alguma forma, conseguiu esse apoio, né, junto aos parceiros, sendo um facilitador aí para os Hemocentros, para que a gente pudesse estar trazendo os doadores até esses locais, condomínio e etc., né, para viabilizar a questão da coleta. Perfeito, perfeita colocação, Adriano. Bom, vamos lá. Nós sabemos que dentro deste assunto, muita gente tem dúvida sobre as regras, sobre os pré-requisitos para poder fazer a doação. Muita gente aí, principalmente os jovens que ainda não tiveram a oportunidade de doar, mas tem a vontade e ainda tem um pouco de receio. Então, para a gente desmistificar algumas dúvidas, aí eu trouxe algumas perguntas, alguns mitos e verdades para a gente poder esclarecer. Tudo bem? Então, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Existe uma idade, né, um pré-requisito de idade para a pessoa poder fazer a doação? Como que funciona isso, essa pré-seleção com o time? Olha, a idade para doação de sangue é de 16 a 69 anos, mas aí eu preciso fazer duas ressalvas. O menor, ele deve ou estar acompanhado de um dos responsáveis legal, ou no nosso site ele tem um formulário, né, onde ele pode baixar esse formulário para que o seu responsável legal possa preencher, e aí o menor tem que ir munido do seu documento com foto, da autorização por escrita e assinada pelo responsável legal e do documento original do responsável legal. Aí ele também pode fazer a doação. E além disso, é importante ressaltar que a pessoa que for doar pela primeira vez pode ter no máximo 60 anos. Até 69 é para aquelas pessoas que já são doadoras de sangue. Certo, perfeito. A questão do peso. Existe um peso limite para poder fazer a doação? Sempre falam que tem um peso de 50 quilos no mínimo. Mito ou verdade? Verdade, verdade. O peso mínimo para fazer a doação de sangue é de 50 quilos em função do volume de sangue que é coletado. Então, nós coletaremos 450 ml dos homens que pesam acima de 50 quilos. Das mulheres que pesam entre 50 e 55 quilos, nós coletaremos 400 ml na bolsa. E as mulheres que pesarem acima de 55 quilos, nós coletaremos o mesmo volume dos homens, 450 ml. Perfeito. Doar pode ser prejudicial à saúde do doador? Mito ou verdade? Fala para a gente um pouquinho, Paulo. É mais do que mito. Muito mais do que mito. Não vai fazer mal de forma alguma. Entenda, essa reposição das células do sangue, ela já é um processo natural. Né? Até porque, primeiro, as células elas têm uma vida útil, vamos dizer assim, dentro do nosso organismo. As hemácias, as células do sangue, duram em torno de 120 dias. Né? Então, diariamente, o nosso organismo está eliminando essas células que morrem, vamos dizer assim, e repondo. Esse é o trabalho da medula óssea. E vale lembrar também que esse trabalho de renovação do sangue ele é um processo natural nas mulheres, através do ciclo menstrual. Então, na verdade, a doação de sangue já é um
processo, na verdade, vamos dizer assim, a reposição desse sangue no organismo humano já é algo que acontece de forma natural. Quando a pessoa faz a doação de sangue, ele só está estimulando essa reposição. Então, o doador não corre risco algum para sua integridade física. Você tocou num ponto muito importante, Paulo, que foi na questão das mulheres, né, que tem a questão do período menstrual. Uma das perguntas que a gente tem aqui, que a gente já tinha separado, é justamente sobre isso. Mulheres que estão no período menstrual, podem ou não podem doar sangue? Olha, elas podem sim doar sangue no período menstrual, mas é importante a gente fazer uma grande observação. Antes do doador fazer a sua doação, ele passa por um teste de triagem de anemia. Então, aquela mulher que tem o seu ciclo menstrual, o seu fluxo menstrual muito intenso, aí o ideal é ela não doar. Não é um impedimento, a gente só recomenda porque ela corre o risco de deixar, né, a sua casa chegar no banco de sangue em função de ter esse fluxo muito intenso, dar uma alteração no teste de anemia, e se der alteração ela não vai poder doar. Não, volto a fazer essa observação. O que iria impedir nesse caso ela ela estar com anemia e não o fluxo menstrual em si. A mulher que tem o fluxo normal, ela vai chegar lá, o teste não vai dar alterado e ela vai poder doar normalmente. Perfeito. Vamos lá, mais uma aí do nosso mito e verdade, beleza? Quem já teve dengue nunca mais pode doar sangue, mito ou verdade? Mito. Vai poder doar sangue, sim, com certeza. Perfeito. Logo, assim, depois de curado, 6 meses depois ele já pode doar. Ah, então tem esse prazo aí de 6 meses. Tem. Para estar fazendo a doação. Isso, e existe. Agora, se foi a dengue hemorrágica, também vale lembrar isso, eu estava me esquecendo, que aí é impedimento definitivo. Ótimo. Bom, a gente está aí no período incisivo de vacinação, né? Tudo agora a gente fala sobre a questão da vacinação da gripe, da Covid. A gente passou por um período muito forte de campanha de vacinação. Não que não existisse antes, mas agora intensificou cada vez mais. Então, a pessoa que foi vacinada, dependendo da vacina, tem alguma contraindicação? Como que funciona? Para quem quer doar, mas acabou de ser vacinado. Tá. Todas as vacinas impedem por um determinado tempo. As que impedem por um tempo menor, e aí eu citaria até uma que está sendo incentivada pelo governo nesse momento, que é a vacina da gripe, ela impede por 2 dias. Então, no 3º dia após a data da vacinação, o doador vai poder doar. Uma outra que eu acho que é interessante a gente ressaltar também, porque também está sendo estimulado, é a vacina do Covid, né? Então, quem tomar a vacina do Covid, no 8º dia após a data da vacinação, o doador vai poder doar normalmente, tá? O que a gente sempre recomenda também é nessas situações de dúvidas, e aí, assim, é difícil a gente precisar e citar todas as vacinas, né? O que a gente sempre busca orientar os doadores é que façam um contato conosco para que a gente oriente se ele vai poder doar ou não, né? Então, qualquer questão relacionada à saúde, eu sei que possivelmente virão outras perguntas, mas assim, o ideal é sempre a pessoa fazer um contato com o banco de sangue, tá? Porque daí a gente já vai orientar se ele vai poder doar ou não. Certo. Quem tem piercing, tatuagem, tem alguma contraindicação no momento da doação de sangue? Tem. A pessoa vai poder doar 1 ano após ter feito a tatuagem. Vale ressaltar nessa questão da tatuagem que o mesmo tempo de inaptidão serve para a mulher que fizer a micropigmentação da sobrancelha ou a maquiagem definitiva, tá? Essas também são impedimentos de 1 ano. E uma outra coisa que é de suma importância ressaltar é a pessoa que colocou o piercing na região oral e na região genital só vai poder doar 1 ano após retirar o piercing. Então, assim... Nossa, é uma super curiosidade, né? Eu nunca vi pessoas falando sobre isso. Bem legal você contar isso. Então,
pessoa que colocou o piercing aqui na sobrancelha, na orelha, 1 ano depois, ela vai poder doar. A pessoa que colocar o piercing na região oral ou na região genital, só poderá doar 1 ano após a retirada. Porque nesses locais vai ter um grande risco de inflamação, de infecção. Perfeito, perfeita colocação. Como eu falei, né, às vezes tem muitos jovens que estão aí nos assistindo, que têm essa vontade de doar, fica com essa dúvida. Outra coisa, é preciso realizar um agendamento prévio para poder fazer a doação? Ou a pessoa pode chegar lá, já passar por uma análise, uma anamnese, e já pode fazer a doação? Como que funciona? Não é obrigatório o agendamento. Obviamente, o que a gente sempre recomenda é quando houver a organização de um grupo, então assim, o grupo da escola, o grupo da empresa, aquele grupo da igreja que quer se organizar para ir num número de 20, 30 pessoas, aí a gente sempre solicita, não é nem um agendamento, é mais uma informação, olha, nós vamos tal dia, nós vamos em tal horário, para que a gente possa se organizar da melhor forma para garantir um atendimento de qualidade para esse grupo, tá? Contudo, agendamento não é obrigatório. É possível o agendamento, mas não é obrigatório. A pessoa é só chegar que vai ser muito bem atendido. Certo, certo. Vamos lá, lactantes, podem ou não podem doar? Olha, poderão doar se o bebê tiver há mais de 1 ano. Show. Tá? Então a mulher está amamentando. Parou hoje de amamentar e o bebê não completou 1 ano ainda. Então ela para hoje, ela aguarda 3 meses e aí ela pode doar. A mulher está amamentando e o bebê completou 1 ano. Então, após 1 ano, a mulher, mesmo que ela ainda esteja amamentando, ela vai poder fazer a doação. Perfeito. Como você tocou na questão da lactante, desculpa, perdão, deixa só eu fazer um complemento. Vamos falar então, durante a gravidez não pode doar, tá? O tempo de inaptidão referente ao parto, pensando só no parto, a cesárea impede por 6 meses e o parto normal impede por 3 meses. Certo. Por 3 meses o parto normal? O parto normal são 3 meses após a mulher já vai poder doar. Beleza. E assim, Paulo, a pessoa vai lá e faz a primeira doação. Existe um espaçamento, um tempo médio, um tempo máximo para que essa pessoa possa retornar e doar novamente sangue? Como que funciona? Vocês entram em contato com essa pessoa, informando? Existe o intervalo entre as doações, e sim, a gente também faz contato com os doadores, como eu mencionei anteriormente, através do WhatsApp. Vamos começar pelas mulheres, tá? Porque esse tempo de inaptidão, entre uma doação e outra, não é nem de inaptidão, o intervalo entre as doações, ele é distinto entre os homens e mulheres. Então vamos começar pelas mulheres. O intervalo entre as doações para as mulheres é um intervalo mínimo de 90 dias. E no ciclo de 1 ano, em 365 dias corridos, a mulher pode fazer até 3 doações. Então, exemplo, a mulher foi lá hoje no banco de sangue e fez a sua primeira doação dia 21 de junho. 21 de setembro ela pode fazer uma nova doação. 21 de dezembro ela pode fazer a terceira doação. A próxima não vai poder ser em março. Vai poder ser no dia 22 de junho do ano seguinte, após ter completado o ciclo de 365 dias. Já os homens, o intervalo mínimo entre 2 doações é de 60 dias e eles podem realizar, nesse ciclo de 1 ano, 4 doações. O homem pode doar com intervalo menor e um número maior de pessoas, porque ele não tem a perda mensal de sangue em função do ciclo menstrual. Show. Certo. Bom, é muito esclarecedor. Eu acho que, como eu falei, foi assim, um divisor de águas aqui pra gente essa questão, porque existem muitas dúvidas, muitas coisas que as pessoas disseminam aí pela internet também, ou às vezes uma pessoa
conta algo mal contado para alguém, aí fica aquela coisa que a pessoa coloca na cabeça e acredita, mas não busca saber também. Então, para quem quer doar, é extremamente importante se atentar a esses pré-requisitos que o Paulo citou. É muito importante ter esse projeto de doação, é muito importante abastecer o banco de sangue, porque outras pessoas estão precisando, outras pessoas vão precisar, e vocês vão ajudar, assim, imensamente. Não precisa ter medo. A gente tirou algumas dúvidas aqui, mas caso alguém tenha mais alguma dúvida, algo mais criterioso para perguntar, acredito que o Paulo e o Adriano também estarão sempre abertos aí para tirar essa dúvida. O Adriano, eu vou conversar um pouquinho melhor com ele agora, porque eu sei que o Paulo tem um compromisso aí para poder ir, né? Então, Paulo, quero saber se você tem mais alguma coisa para falar, se você tem mais alguma colocação, um recado para as pessoas aí que estão te assistindo. Tem sim. Na verdade, eu queria reforçar o seu convite, não é? Você bem salientou. Infelizmente, de alguns anos para cá, eu já trabalho com o Banco de Sangue há 27 anos, já fazendo essa parte de divulgação. A minha formação é em propaganda e publicidade. E, assim, ainda hoje, com todo o aparato tecnológico que nós temos para a divulgação das informações, a falta de informação ainda é a principal barreira, né? Então, assim, quando eu faço essa afirmação, eu não estou pensando apenas naqueles que não são doadores. É muito comum, nesse nosso contato com a população de uma forma geral, a gente se deparar com alguns depoimentos onde a pessoa fala, eu era doador de sangue, mas agora eu descobri que eu estou com diabetes e eu não posso mais doar. E, na verdade, a diabetes, por exemplo, não é uma doença que venha impedir a doação. A pessoa poderia continuar doando, mas a primeira atitude dela é deixar de doar. Então, assim, a gente gostaria muito de reforçar o convite. Quem tiver alguma dúvida, por favor, faça um contato ou conosco ou com o Adriano. Eu vou aproveitar agora para deixar o telefone do Banco de Sangue Paulista, que é o 3048-8969, seu telefone fixo, né? 3048-8969. E quem quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 99340-4585. Tá? Só repetindo, é o 99340-4585. Infelizmente, existe um número muito grande de pessoas precisando de sangue diariamente. A gente está gozando de saúde, então muitas vezes a gente acha que os nossos próximos não vão precisar. E, infelizmente, de uns anos para cá, a violência urbana fez com que o aumento nas transfusões emergenciais fosse exponencial. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, quem mais transfundia dentro do hospital era UTI, centro cirúrgico, e de alguns anos para cá, os setores de emergência dentro dos hospitais têm transfundido mais, ou seja, muito em função de acidente, de tiro, facada, infelizmente que disso tudo que a gente acaba se deparando cada vez que a gente liga, né, que a gente vê os noticiários. Então a gente precisa, enquanto sociedade, se organizar. Eu quero aproveitar para convidar você, e mais do que te convidar, que você, por favor, transmita esse nosso convite aos seus amigos, aos seus familiares. Vamos fazer aí uma corrente do bem. Tá bom? É isso. Aproveito para agradecer, mandar um grande abraço para Adriano, e agradecer também em nome do serviço. Eu até iria dizer que eu agradeceria em nome do BSP, mas eu não vou agradecer em nome do BSP, não. Eu quero agradecer ao Adriano em nome desses 7.000 pacientes que nós atendemos ao longo de cada mês, e isso só é possível com todas as iniciativas, e o Adriano tem uma bela iniciativa, é um grande exemplo para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, agradeço aí por ter separado um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Sei que você tem o seu compromisso, a gente vai continuar agora aqui com o Adriano para ele contar um pouquinho melhor sobre o projeto dele. E mais uma vez agradeço em nome de todo o time Alvucom. Tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Olá, Adriano. Agora vamos estender aqui um pouquinho com você, para a gente falar um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto, que é um projeto maravilhoso. É assim, um prazer ter você aqui com a gente. E fico muito feliz
de que você possa explicar um pouquinho melhor do projeto que você faz para as outras pessoas, porque também podem surgir algumas dúvidas sobre ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como que surgiu aí a ideia do seu projeto, como que funciona. Vamos lá. O projeto surgiu no finalzinho de 2018, em novembro de 2018. E só para você ter uma ideia, até o finalzinho de 2018 eu nunca tinha doado sangue. Eu, Adriano, né? Nunca tinha. Até por receio, por algumas dúvidas que os doadores têm até hoje, né? Inclusive, quando meu filho nasceu em 2006, ele precisou de doação de sangue, mas foram outras pessoas que acabaram indo lá e acabaram doando por ele. No finalzinho de 2018, eu participo de um grupo de franchise ligado à área de esporte e tal. A gente tem um grupinho, e nesse grupo, a cada 4, 5 meses, a gente se reúne e fica praticando atividade física durante um mês. A gente subdivide esse grupo em mais ou menos 15, 20 pessoas e a gente fica competindo entre nós o mês inteiro. A gente até brinca que a gente não ganha nada, não ganha nenhum recurso, mas a gente ganha saúde, porque a gente fica competindo. Quando você fala em competição, ninguém quer perder, né? E toda a competição que a gente organiza nesses 4, 5 meses, a gente direciona para ajudar alguma instituição, pensa em, de repente, atender alguma entidade carente e tal. E nessa que teve em novembro de 2018, teve a questão da doação de sangue. Quem fizesse o treino ali do dia a dia, corrida, musculação, e mais uma doação de sangue, a doação de sangue varia um ponto bônus. Então, se você não pudesse doar sangue, mas se você pudesse levar alguém para estar doando, você tinha esse ponto bônus. E eu, como líder do time, do meu grupo, eu falei, gente, eu nunca tinha doado, eu fui a primeira pessoa a fazer minha doação, incentivando o meu grupo. E a partir dali eu comecei a convocar o meu time. Eu falei, gente, a gente precisa estar doando, porque se a gente só treinar e a gente não for doar sangue, nós não vamos ganhar essa competição. E aí comecei a convocar algumas pessoas, amigos, tal, parente, e começou a faltar pessoas. E aí foi quando eu acabei entrando em contato com o pessoal na época da faculdade Estácio, lá em Cotia, que é através do Tiago, que hoje faz parte do projeto. E no primeiro momento a gente levou umas 10 pessoas para estar doando sangue. 2 semanas depois a gente conseguiu levar mais umas 15, 20 pessoas para estar doando sangue. Terminou a competição, nós ganhamos. E não tinha projeto, não existia nada, né? Foi uma super corrente do bem, então, né? Ali só Saíram tinha... ganhando em todos os aspectos. Exatamente, ele só tinha iniciado uma corrente, né, algo super bacana, do ajuntamento de pessoas para estar levando até o Hemocentro e estar doando sangue. Então terminou a competição, eu realmente não tinha nenhum projeto voluntário, e aí foi quando surgiu a ideia de montar um projeto. Aí acabei me reunindo com o Thiago, que hoje faz parte do projeto também, e vamos pensar em fazer alguma coisa nessa questão do voluntariado. E aí surgiu o nome Amor Se Doa, que eu acho que tem tudo a ver com a doação de sangue, né? Eu falo Amor Se Doa Salvando Vidas. E a partir dali em 2019, só para você ter uma ideia, a gente fez uma coleta externa na faculdade de Estácio em Cotia, só. A maioria era sempre levando o pessoal até o Hemocentro, colocava dentro do ônibus, dentro de uma van durante a semana, final de semana. E como eu comentei, no primeiro ano de 2019 a gente tinha coletado 500 bolsas. Quando entrou a pandemia, eu tinha na minha mente de dobrar a meta, né? Eu falei, se eu coletei 500 em 2019, eu quero dobrar isso. Aí entrou a pandemia, a gente foi proibido naquele momento de estar levando o pessoal até o Hemocentro, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei uma semana pensando tal em estratégia, e foi quando surgiu a questão da coleta externa, de trazer os Hemocentros até os locais que estavam fechados, como igreja, empresas, né? Alguns condomínio. E aí foi a partir dali que o projeto acabou tomando mais corpo, né? Crescendo um pouco mais, que a gente no primeiro ano de 2020 coletamos 5.000 bolsas. Esse ano a gente deve encerrar até o final do ano com mais ou menos umas 60.000 bolsas coletadas, já estamos em 50.000, com praticamente mais de 1.000 ações já realizadas aí no estado de São Paulo. Estamos em Minas, representado por uma nossa voluntária também, já estamos na Bahia. Então, assim, o projeto hoje, eu falo, o projeto é um facilitador. Ele
entre a pessoa que quer realizar a coleta externa ou quer, de repente, levar o pessoal até o Hemocentro, e às vezes tem dúvida, não consegue contato com o Hemocentro, não sabe qual que é o Hemocentro mais próximo, entre em contato conosco e nós facilitamos para que ele consiga fazer essa boa ação. Maravilha. Bom, como você citou, né, essas dificuldades da pandemia, eu acho que, assim, foi uma ideia genial que você teve nessa questão de fazer a coleta externa. Foi uma sacada, assim, muito boa. Mas eu imagino que, inicialmente, também deve ter sido um pouco mais complicado a aceitação das pessoas, ou não? Como que foi para você, assim, começar esse projeto de coleta externa? Ah, você falou do Thiago, o Thiago falou aqui que hoje são mais de 200 mil vidas salvas. Sim, sim, multiplicado por 4. Eu falo que no início do projeto realmente foi muito difícil, não que a gente não encontre dificuldade hoje, né? Mas eu sou uma pessoa muito persistente, às vezes muito chata no que eu quero, então não desisto das coisas muito fácil. Eu cheguei, às vezes, em alguma das ações que a gente participou, cheguei a levar 1, 2 doador, mas para mim, eu estava indo lá com 1, 2 doador, eu estava salvando vida, né? E foi através disso, desse incentivo e dessa persistência, que a gente acabou chegando onde a gente chegou hoje, né? Que jamais a gente tinha esse número na cabeça. Você falar em quase 4 anos, coletando mais de 50 mil bolsas de sangue, salvando aí mais de 200 mil vidas. Não foi um trabalho fácil, mas realmente com essas parcerias com shopping, com empresa, com condomínio, né? Facilitando que as pessoas pudessem estar chegando naqueles locais que tivesse ali a coleta realizando, facilitou muito. Os doadores hoje já estão meio que acostumados, estão na região de Cotia, a gente às vezes está num shopping ali próximo, se está no ABC, a gente está num shopping ali do ABC, a cada 3, 4 meses a gente está lá com o pessoal fazendo a questão da coleta externa. Então isso realmente foi um facilitador, principalmente para quem não doava, né, para a pessoa que nunca tinha doado sangue pela primeira vez. A gente tem muito no nosso Instagram, pessoas que de alguma forma mandou mensagem no direct, às vezes até no comentário, falando que era a sua primeira doação, agradecendo ali pela oportunidade e a partir dali se tornando um doador. A gente fala que se cada pessoa dessa, por exemplo, sei lá, cada ação que a gente faz está em torno de 100 doadores, um pouquinho menos, dependendo, você conseguir pelo menos 10, 15% que ele retorne, você já está dando um grande resultado, porque o percentual de doadores ativo no Brasil não chega a ser 2% da população ativa. Então, é muito pequeno. É muito pequeno. Não é fácil realizar uma coleta externa, não é fácil você convocar as pessoas para doarem sangue. Muito pela questão, às vezes, de não conhecer, né, de receio, de medo, e as pessoas às vezes têm... Sim, não, eu imagino. É como a gente falou, né, inicialmente. Ainda assim, existem pessoas, mesmo com toda a tecnologia, com todas as informações que a gente tem, ainda assim, existem pessoas com muitas dúvidas, até porque é muito individual, né? Às vezes, cada um tem algo específico, uma dúvida específica, que pode limitar essa pessoa a procurar mesmo a ir doar, né? Ter essa iniciativa de ir doar. Cada uma é individual, né? Cada um tem uma dúvida específica e é como o Thiago acabou de falar, são muitos mitos. Realmente, são muitos mitos, muitas dúvidas, muitas coisas que as pessoas leem fake news na internet e acaba se apegando a isso mesmo, né? Então é muito importante a gente sempre ter essa ação. Essa live está sendo muito importante justamente para desmistificar muita coisa. É muito importante a gente usar o nosso conhecimento para levar ele até as pessoas, né? Para compartilhar com as pessoas, porque o nosso conhecimento salva vidas. O nosso conhecimento salva vidas. Exatamente, com certeza. E hoje, assim, só para você entender um pouquinho, né? Você já deve ter passado por isso, ou por algum parente, alguém próximo, ou algum amigo. Ah, eu preciso que vai lá doar sangue pelo meu pai que está precisando, que vai passar por uma cirurgia, ou sofrer um acidente. Quando acontece isso, as famílias se envolvem de uma forma e vai lá ajudar. Mas eles esquecem que antes de, por exemplo, naquele momento que a pessoa está precisando, não é você que foi lá e doou pelo teu pai, pela tua mãe. Não, você só está realmente repondo o estoque. É o doador voluntário que teve lá numa ação, que foi no Hemocentro, que participou de uma ação lá do Projeto Amor Se Doa, que foi lá e fez a doação. É esse doador que foi lá e que acabou abastecendo o banco de sangue. Naquele momento que você precisou, você tinha o estoque de banco de sangue ali para que eu pudesse estar te socorrendo. Né? Claro que é super importante repor o estoque,
mas mais do que repor, né, é sempre estar fazendo essa ação voluntária, que é super importante. Sim, e aí pegando esse gancho que você falou da ação voluntária, como que funciona? Você organiza todo mês? Existe um período específico que você reúne a galera, que as pessoas possam entrar em contato com você para se organizar? Como que funciona? É agendado? Não, funciona assim, na verdade, é um ano inteiro, todos os dias, a gente tem praticamente só no domingo que não ocorre ação de doação de sangue. A gente tem ação acontecendo, hoje está acontecendo uma ação hoje num shopping, está acontecendo em outro local. Para que possa estar realizando esse tipo de ação, o pessoal tem que entrar em contato conosco, nós encaminhamos para eles o procedimento, o que precisa para que se possa realizar uma coleta externa. Às vezes as pessoas têm muita dúvida, não sabem, eu tenho um local aqui, um espaço, eu vou dar um exemplo, de 40 metros, dá para eu realizar uma coleta externa? Não dá, né? A gente precisa pelo menos, assim, um resumo, um espaço em torno de 100 metros quadrados de vão livre, um espaço arejado, com ar-condicionado. Além do espaço, eu preciso que no dia eu tenha cadastrado pelo menos em torno de 100 pessoas para que a gente consiga viabilizar essa coleta externa, porque tem todo um custo de logística por trás, custo de pessoas para que o Hemocentro possa sair de onde ele está, do local fixo dele, e possa estar indo até esse local. Então, eu não posso chegar lá para, de repente, não que não vai me ajudar, mas eu chegar lá e, de repente, ter 30 doadores, 20 doadores, já aconteceu, o Hemocentro vai, vai coletar essas 20, 30 bolsas, mas não fecha a conta, para o Hemocentro em si é um custo muito alto. Então, por isso que a gente sempre pede e a gente passa esse procedimento. Então, a necessidade é que eu tenha no mínimo em torno de 100 pessoas cadastradas, que eu tenha esse espaço assim. Então, a gente encaminha todo o procedimento, se encaixou dentro do procedimento, a gente busca o Hemocentro, vê a disponibilidade mais ou menos da data que a pessoa quer realizar a ação, e aí a gente marca com o Hemocentro como um facilitador, sendo ali um elo entre o parceiro e o Hemocentro para estar realizando a ação. Certo, maravilha. Bom, Adriano, nós fizemos essa pergunta anteriormente, já foi respondida, mas acho que a Carol entrou um pouquinho depois na live, então se você puder responder a pergunta dela. Novamente, ela perguntou sobre a questão do peso. Então, a pergunta dela é verdade que quem pesa menos de 50 quilos não pode doar sangue? Não pode. E, assim, o Paulo até comentou no caso da acima de 50 quilos, tem Hemocentro que o procedimento é 52 e tem o Hemocentro que é 54. Então, sempre que tiver uma coleta externa, pode até nos acionar, né? Porque às vezes nós trabalhamos com diversos Hemocentros, e aí faz essa pergunta, nós já respondemos se encaixa ali dentro do perfil, porque a pessoa pode estar doando sangue ou não. Então nesse caso, a pessoa que entra em contato com você, que quer fazer essa doação, ela preenche alguma ficha, você pergunta algumas coisas, tem algum pré-requisito, uma triagem antes de ser encaminhado para o Hemocentro, ou você só direciona e quem faz toda essa parte de triagem são eles? Na parte da doação de sangue, se precisar tirar alguma dúvida, o projeto em si pode estar esclarecendo, como sempre já acabou esclarecendo, mas toda a parte de triagem, né, e saber se vai ser aprovado ou não é diretamente com o Hemocentro. Perfeito. A Carol colocou aqui, poxa vida, meu sonho é doar. Carol, não se preocupe, porque mesmo você não podendo doar agora, ela pode indicar alguém para poder fazer essa doação. Legal. É o que eu falo, tem muitas pessoas que realmente, que às vezes não pode doar por alguma doença que teve no passado, né, ou por realmente não ter o peso. Mas se você não pode doar, você pode compartilhar, você pode incentivar para que as pessoas possam estar doando. Então você já está fazendo o bem, né? Então é isso que importa. Às vezes você não está doando, mas você conseguiu incentivar para uma pessoa ir, para duas pessoas estar indo, então já valeu, então isso é super importante. Perfeito, Adriano. E assim, se uma empresa quiser participar do seu projeto, uma escola, uma igreja, quiser participar, se organizar junto com você, como que ela faz? Como que ela entra em contato com você? Procura diretamente você? É assim que funciona? Ela entra em contato diretamente com o projeto através do nosso Instagram. No nosso Instagram pode chamar através do nosso direct, ou no próprio direct já tem o contato diretamente para entrar, chamar pelo WhatsApp. E a partir dali a gente passa todas as dúvidas, esclarecimento que a pessoa precisa para ela estar realizando tanto uma coleta quanto de repente, eu tenho, sei lá, eu não tenho essa quantidade de pessoas aqui para doar no dia, mas sei lá, eu tenho aqui 15, 20 funcionários.
A gente se organiza, busca uma van, né, alguma coisa nesse sentido, vai até o local, busca os doadores, leva até o Hemocentro, traz de volta. A gente consegue fazer todo esse trabalho como facilitador. Perfeito, perfeito. Aqui colocaram que em Minas, ó, o pessoal de Minas assistindo a gente, colocou aqui que já tem uma ação marcada para o próximo dia 29. Perfeito, Sim, é isso mesmo. Quanto mais pessoas se sim. mobilizarem, melhor fica para todo mundo, gente, é muito importante. Novamente, eu volto a ressaltar a importância de fazerem essa doação, de se juntarem para poder fazer a doação de sangue, porque é muito importante. Sempre o banco de sangue está precisando. Então, a gente sabe que eles sempre costumam mandar mensagem informando, né, para as pessoas o tipo sanguíneo que está precisando mais. Mas mesmo que não seja naquele momento o seu tipo sanguíneo, vai lá e doa, porque em algum momento vai ser. Não, com certeza. Outra coisa que é super importante, né, que a gente até brinca, assim, desde o rico, do pobre, do branco, do negro, não tem isso. Você tendo saúde, né, está dentro ali, seguindo os procedimentos dentro dos requisitos que o Hemocentro pede, você pode estar doando sangue. Então, você pode estar salvando uma vida, né? O quanto isso é válido, não tem. É muita gratificação, né? Para mim é super prazeroso quando eu vejo a ação acontecendo, que a gente conseguiu coletar 100 bolsas, 200 bolsas, tantas vidas salvas. Então, assim, é muito gratificante, né? As pessoas às vezes não têm ideia disso, o quanto é gratificante, o quanto é bom você estar ajudando as pessoas de alguma forma, estar salvando vidas. Eu lembro uma vez eu estava numa ação, que foi em Itapecerica da Serra, num shopping, e estava lá acompanhando tal, o pessoal fazendo a coleta. E aí chegou uma senhora muito simples, bem ali e tal. Ah, eu quero doar tal. E você via a simplicidade dela. E aí ela foi lá, conseguiu fazer a doação de sangue, aí saiu tão feliz, agradecendo e tal. Ah, eu vim aqui, estou retribuindo tudo que eu já recebi, de alguma forma que estou ajudando as pessoas. Então, é muito gratificante. De alguma forma, ela foi lá retribuir o que ela deve ter recebido através de alguma instituição, de alguém que a ajudou, sabe? Então, isso é super importante. Às vezes as pessoas falam, não posso ajudar em nada. Eu creio que você pode, né? Você pode sim. Vamos lá, vamos fazer a diferença. Exatamente. É muito essa questão da gratidão também, né? Às vezes essa pessoa um Sim. dia já precisou, a família já precisou. A gente tem que ter muito isso em mente, porque hoje a gente não está precisando, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se um familiar nosso vai precisar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de que é importante ir lá e fazer o seu papel. Adriana, eu gostaria demais de agradecer você, dizer que seu projeto é incrível, nós estamos extremamente felizes de ter você aqui com a gente, foi um prazer quando nós soubemos que você poderia participar aqui da nossa live, nós ficamos muito felizes, então assim, só tenho a agradecer mesmo por você ter disponibilizado um tempinho aí do seu dia para esclarecer dúvidas, para explicar um pouco do seu projeto, para mostrar um pouco do projeto que salva vidas, né? Então, eu queria muito, Com muito, certeza. muito agradecer a você. Eu que agradeço aí pelo convite, né, por estar compartilhando, por estar falando um pouquinho dessa causa tão nobre que é a doação de sangue. De alguma forma você está nos apoiando, está nos ajudando. Então a gente é muito grato por tudo isso e a gente só tem a agradecer e pedir para que Deus abençoe vocês cada vez mais aí. Amém. Só falar um pouquinho aqui sobre a mensagem que o Thiago deixou, que ele colocou assim: acredito muito na questão da orientação nas escolas, as crianças crescem com outro olhar referente à doação de sangue. Na adolescência e na maioridade são futuros doadores. Exatamente isso, Thiago, é o que nós falamos aqui inicialmente, que a importância dessa live é justamente para atingir também o público jovem, porque tem muita dúvida, ainda não tem tanto conhecimento, não sabe como funciona. Então, é muito importante a gente trazer essa informação para eles, porque, de fato, serão futuros doadores. Com certeza, não tenha dúvida disso, né? A gente fala que são o futuro do país, são o futuro das pessoas que possam estar ajudando. É uma outra coisa que eu acabei nem comentando esses dias, até comentando com alguns parceiros que contribuem com o projeto, né? Que a gente está sempre fazendo alguma ação em conjunto. E conversando com uma amiga minha e até perguntando por que ela sempre na doação de sangue, ela sempre muito focada em querer ajudar, em querer trazer doadores, é uma pessoa muito dedicada.
E aí um dia eu perguntei a Juliana, por que essa dedicação que você tem na questão da doação de sangue? Ela falou, Adriano, há uns 5 anos atrás eu sofri um acidente e o que me salvou foi a doação de sangue. Então, hoje eu tenho que retribuir por tudo isso, por tudo que me fizeram. Então, sempre que eu puder, eu vou estar firme nas coletas externas, sempre vou estar doando. Então, isso é ser grato, né? Isso é você ter eterna gratidão pela ajuda que você recebeu de pessoas que você realmente não conhece e que de alguma forma foi lá e te ajudaram. Exatamente, isso mesmo, é saber que você pode ser um portal aí de boas lembranças e de boas Sim, sim. iniciativas para outras pessoas, né? Que é justamente o seu Instagram, né? Que o amor se doa, realmente. O amor se doa para outras pessoas sem você esperar nada em troca. Você não sabe, às vezes, para quem que vai ser doado esse sangue, mas sabe que vai ajudar aquela pessoa e aquela pessoa será eternamente grata a você mesmo sem te conhecer. Então, fico muito feliz novamente, agradeço o seu convite, você ter aceitado o nosso convite por ter participado aqui da nossa live. O seu projeto é incrível, como eu falei anteriormente. Só para deixar claro, todas as descrições, tanto do Banco de Sangue quanto do Amor Se Doa, vão estar aqui na descrição da live, após encerrarmos aqui. Para quem não conhece, eu convido a conhecer o projeto do Adriano, é @amorsedoa. Então você pode entrar lá, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar através do direct, tenho certeza que eles vão dar o máximo de atenção para vocês. E é isso. Fico muito feliz pela nossa live e novamente eu te agradeço. Viu, Adriano? Desejo tudo de melhor para você, que seu projeto cresça cada vez mais e que novas vidas sejam alcançadas através do seu projeto. Obrigado, gratidão. Uma última coisa que eu só queria deixar aqui, que a gente acabou nem comentando, nem o Paulo nem comentou também, que é a questão da entrevista que o doador passa para que ele seja aprovado para ele doar o sangue. Eu falo que ele tem que ser mais transparente, mais verdadeiro possível. Ele tem que pensar que aquele sangue que ele está doando é para o filho dele, é para a mãe, é para um pai. Então, assim, ele tem que ser verdadeiro 100%, né? Porque às vezes as pessoas vão doar para às vezes tá recebendo um atestado, claro que é sempre fornecido e tal, mas seja sempre verdadeira na entrevista. Pensa que você pode estar doando para um parente seu, para um filho teu, então é super importante. Então é melhor que naquele momento, de repente, por alguma questão que você responda que você não possa estar doando, que você vai estar salvando a vida de qualquer forma, do que de repente, né, por uma vaidade, alguma coisa, não, eu vou doar assim mesmo e você prejudica alguém. Então, isso é super importante. A questão, eu falo, ser verdadeiro 100% na entrevista tanto é que é uma entrevista particular, né, com o médico e com a enfermeira, para que você possa estar respondendo algumas perguntas que são muito particular mesmo, evitando qualquer tipo de aborrecimento. Com certeza, é extremamente importante ter salientado isso, ressaltar que essa parte da entrevista ela é completamente individual, vai estar só você e o enfermeiro, nada vai sair dali, então você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, porque é muito importante realmente essa transparência, para que você possa de fato ajudar outra pessoa. Então foi muito importante ter tocado nesse ponto. E mesmo assim, se você naquele momento você sentir vergonha de alguma pergunta que o médico venha fazer e você respondeu que estava tudo certo, estava sim, após você né, ali fazer a doação de sangue, você tem um voto que você vai dizer, dizendo que o teu sangue pode ser utilizado ou não, ou pode ser descartado. Então, sem que venha interferir na doação de sangue. Então, você pode estar doando e depois você pode dizer, não, descarta meu sangue. Então você pode voltar e falar que não usa. Então, que não é super importante. Não, perfeita colocação. Muito obrigada novamente pelos esclarecimentos. Espero que nós possamos, né, nos ver muitas vezes em breve aí em várias ações. Vai ser um prazer estar aí participando do seu projeto. E novamente eu ressalto que eu espero de verdade, de coração, que o seu projeto cresça cada vez mais, que eu tenho certeza que está alcançando muitas vidas. Muitíssimo obrigada, viu? Gratidão, hein? Amor se doa salvando vidas. Exatamente, isso aí. Brigadão. De nada, tchau. Tchau, tchau.